Graças a Deus. No livro de João, capítulo 19, versículo só o 30, nós vamos ler por enquanto. João 19, 30. Eu vou ler em várias versões, tá? Antes, diz assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Em outra versão, quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Uma versão mais, ver se eu acho alguma mais diferente. Normalmente todas elas vão girar em torno de consumado, completado, e a palavra original é tetelestai, que significa exatamente a mesma coisa, mas com uma profundidade ainda maior, o qual nós vamos aprender um pouquinho dela nessa manhã. Agradeço ao Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai, abençoada, não porque temos um sol bonito, mas porque temos o Senhor como o sol da justiça. Que o Senhor venha brilhar em nossas vidas, Pai, todos os dias. Espírito Santo, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor traga revelação da sua palavra, entendimento, Senhor, a nossa mente e coração, Pai. Em nome de Jesus, que cada pessoa saia daqui, Senhor, completamente diferente de como entrou, Pai. Saia cheio da tua presença, cheio da tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Que cada casa que aqui nessa manhã está sendo representada, também seja abençoada de alguma forma, Senhor. E que teus filhos possam voltar aos seus lares com a tua presença. Presença essa de bênção, presença essa, Senhor, de vitória. Abençoa, Senhor, mais uma vez as nossas crianças que estão ali acima, Pai, que eles possam também estar sendo direcionados, que eles possam estar conduzidos pelo teu Espírito e entendendo, Senhor, sobre a verdade. No nome de Jesus que nós oramos, Pai, e te agradecemos para a honra, glória do teu santo nome. Todos dizem, quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Vamos aplaudir bem forte ao Rei dos Reis. Glória a Deus. É isso aí, amados. Vamos sentar em nome de Jesus. Pegando o gancho do final da oração, as nossas crianças ali, e a de vocês que estão visitando pela primeira vez, eles estão vendo pela primeira vez o que é realmente a Páscoa. Eu sempre falo aqui, tive várias oportunidades de falar, que alguns professores dos nossos filhos, quando eram pequenos, eles ficaram um tanto frustrados conosco como pai, porque eles prepararam toda uma festa de Páscoa e a gente chegava em casa e falava assim, não tem esse negócio de coelho não, muito menos de chocolate não. Aí a gente explicava para ele o que era Páscoa. Eu esqueci de pesquisar quando foi o momento que tiraram a cruz para pôr um coelho. Eu vou ainda estudar a fundo. E as professoras ficavam frustradas comigo porque eu falava a verdade. Amados, nós corremos um grande risco ensinando para os nossos filhos, e não é sobre isso o tema da manhã, é só pegar o gancho, ensinando mentiras, por exemplo, sem querer, culturalmente impregnado em nós. Ensinamos nossos filhos que no final do ano o Papai Noel traz um presente. Hoje está mais para baixo um pouco. Quer dizer que o pai e a mãe trabalham o ano inteiro, quem leva o crédito é o Papai Noel, que nem existe. E os nossos filhos crescem aprendendo muitas mentiras. E quando eles chegam na sua adolescência, eles vão continuar contando mentiras. Para nós pais e para quem estiver em volta. A gente deve tomar muito cuidado com o que a gente ensina. Ainda pegando esse ganchinho, nós cantávamos antigamente, hoje não se canta mais, pelo menos eu desconheço, musiquinhas folclóricas para fazer o nosso filho dormir. Irmão, aquilo aqui não é quase uma música de terror? Cuidado que a cuca vem te pegar, não sei o que, lá. Eu cantava música de terror para os nossos filhos dormir, eles com certeza tinham um pesadelo depois. Espiritualmente falando, também plantávamos muitas coisas ruins na mente e no coração dos nossos filhos. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre algo mais importante do que isso, porque nós vamos falar do nosso Rei Jesus Cristo. Amém, igreja? Sexta-feira, em todo o território brasileiro, se comemorou a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, e com alguns nomes ainda talvez diferentes aí que eu desconheço. Mas vamos colocar
Nós colocamos no Brasil um dia para que pudéssemos lembrar, outros resolvem realmente celebrar, e essa deveria ser a palavra mais correta, celebrar a morte de Cristo na cruz. Na sexta-feira mesmo eu estive falando sobre isso, que em 2004 foi quando lançou o filme Paixão de Cristo. Quantos assistiram? Nem todo mundo assistiu? Do Mel Gibson, não assistiram? Quem assistiu esse filme? Pô, se você não assistiu, eu indico você assistir, porque não teve outro filme mais próximo da realidade de Jesus na Terra. Apesar de ainda estar distante, e quando você ver o filme você vai entender isso, é o filme mais próximo que tem da morte e crucificação de Cristo. Eu lembro que no final do filme, mas não tinha ninguém, fora eu e a pastora, que estava chorando. Eu e a pastora estávamos rindo. Esperança, Didi, estavam rindo. Mas não rindo porque estava engraçado. Estávamos felizes porque tínhamos o entendimento que agora, aquilo que era doloroso para as pessoas, e sim, doloroso para nós, significava não dor, mas significava, na verdade, uma vitória para toda a humanidade. E as pessoas não tinham consciência do tamanho da conquista, da vitória que Cristo teve através de todo o sofrimento e crucificação. Nós só podemos conhecer Cristo verdadeiramente hoje porque Ele morreu. E se não fosse isso, nenhum de nós tínhamos a mínima possibilidade de um dia conhecê-lo, Ele tão de perto quanto a maioria de nós hoje conhece. Esse versículo de João 19:30 que acabamos de ler, eu vou ler numa única versão agora, ele diz a respeito de algo que talvez muitos de nós ainda não têm dimensão do que realmente significa. Eu vou ler aqui rapidão, João 19:30, diz assim: então assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus, está consumado, ou como nós falamos, tetelestai, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Jesus estava dizendo assim, aqui consuma-se tudo, aqui está liquidado, aqui está pago. Mas afinal de contas, liquidado, consumado e pago o quê? O que ele pagou? Ele não devia nada. O que ele estava consumando naquele ato? Quando nós entendemos, eu espero que realmente todos entendam aqui o verdadeiro sacrifício de Jesus, a verdadeira cruz e a sua ressurreição, talvez o seu modo de pensar de Jesus mude, mas mude assim de uma maneira muito grande, muito poderosa, assim eu espero. Mas a palavra consumado aqui, pago, liquidado, é literalmente paga. Jesus aqui, ele paga uma dívida. E eu gosto de exemplificar mais ou menos assim, que fica bem simples. Perdão. Se hoje eu e você estivéssemos devendo muito dinheiro a alguém, então a gente era devedor desse alguém ou de um banco. Se todo mundo, se todos nós aqui, vamos supor que aqui nessa igreja agora, nesse momento é a terra. Não tem mais nada lá fora, tá? Somos a terra aqui. Então nós somos todos os habitantes da terra que tem aqui. Vamos supor que todos nós devêssemos uma única pessoa. Como que alguém aqui poderia liquidar a dívida dessa pessoa? Não poderíamos. Porque se todo mundo deve, como que eu vou emprestar algo que eu não tenho? Estão seguindo o raciocínio, sim ou não? É importante. Se eu devo, se você deve, como você vai emprestar dinheiro para mim pagar uma dívida? Ou como eu vou emprestar para você pagar uma dívida? Ninguém tem dinheiro. Todo mundo é devedor de uma pessoa ou de um banco. E não podemos pagar nessa dívida. Só uma pessoa que não tem dívida, quer dizer que ela tem dinheiro, poderia pagar essa dívida. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. A humanidade toda devia alguém. E não tinha ninguém na face da terra que tivesse condição de bancar essa dívida. O único que tinha condição de bancar essa dívida era Jesus Cristo. E como ele paga essa dívida? Com a vida, com sangue, com carne. Ele morre pelo amor da humanidade para pagar a dívida que eu e você não tínhamos condições de pagar. E por isso que ali ele fala, agora está consumado, agora está liquidado. Agora está pago a dívida de todo mundo. Mas que todo mundo é esse? Não é? Seria para todo mundo.
alguns rejeitam. Há como rejeitar isso? Sim, há como rejeitar. Infelizmente, há como rejeitar. No livro do discípulo Mateus, ali, capítulo, se me fala a memória, 10, vou ver se é isso mesmo, 32, é exatamente isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32, diz assim, ó: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai que está no céu. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus morre para todo mundo, mas pessoas têm negado a Jesus. E esse versículo ele deixa mais, eu vou até explicar um tiquinho, mas nem precisa de explicação. Está falando que aquele que nega Jesus, o próprio Jesus negará essa pessoa diante do Pai dele, do nosso Pai. Mas aquele também que declarar Jesus na sua vida, ele vai declarar na frente do Pai: Pai, aquele ali me aceitou, aquele ali me honrou, aquele ali está andando comigo, aquele ali está me obedecendo, aquele ali é meu filho, é teu filho. Então a palavra diz que aquele ele aceita também. Em João, sabe, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que ele entrega o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, então tem uma regra, tem que crer. Só que assim, se eu perguntar aqui nessa manhã quantos creem, todos vão falar que creem. Ou tem algum ateu aqui entre nós que queira falar, eu não acredito? Então todos aqui creem. Mas será que basta apenas eu crer? E quando eu falo apenas, eu não estou menosprezando a sua crença, a minha crença, a crença de ninguém, a fé que vocês têm em Deus. Não é sobre qual nível de fé que você tem. Eu entraria num campo de julgar a sua vida, eu não estou aqui para isso. Mas existe uma grande diferença entre você crer e você andar com Ele. Uma diferença absurda, a diferença assim muito enorme. Porque se fosse apenas crer e está tudo bem, eu mantenho a minha vida do jeito que ela era, do jeito que eu fazia, as coisas ruins, erradas que eu fazia. Não, eu creio em Jesus, é suficiente para eu ser salvo. Eu creio em Jesus, é o suficiente para ter uma vida abundante. Não, não é o suficiente. Porque a palavra crer é ter fé em alguma coisa. Crianças que não têm muito pequenas, de 2 anos, elas creem que se ela chorar, ela vai ter uma mamadeira, vai ter a chupeta. Ela está com fome, é um tipo de crer. Então crer em Jesus não significa tudo, se não estivermos obedecendo a Ele. Porque andar com Jesus é completamente diferente de eu apenas crer. Amém, igreja? Então Jesus morre, e Ele fala que a partir da morte dele, a nossa dívida foi paga. Mas essa dívida ela é só paga realmente quando eu resolvo crer e permanecer nele. Em João 8, versículo 31, Jesus ele falava a uma pequena multidão de judeus que criam nele. No versículo 31 diz assim: e disse Jesus aos judeus que criam nele. Então havia também em volta ali judeus que não criam nele, mas ele levava a sua palavra para aqueles que tinham acabado de aceitá-lo como o único suficiente Senhor e Salvador. Porque todo mundo quer Jesus como Salvador, mas poucos entendem ou poucos querem que Ele seja Senhor. Porque Senhor significa que a partir daquele momento Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Ou seja, agora não eu mais vivo, mas Ele vive em mim. Agora já não é mais a minha vontade, nem do meu jeito, agora é da vontade e do jeito dEle. Essa é a diferença. E ele, Jesus, completa no versículo 31 ainda, ele falando assim: e disse aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, aí verdadeiramente, aí, somente aí, verdadeiramente serão meus discípulos. Então existe, sabe, uma falha de entendimento da humanidade sobre essa questão. E vou um pouco mais longe. Quando você vai para entender o que foi exatamente essa crucificação, eu tenho que voltar lá no início da Bíblia. Existia uma lei chamada sobre redenção, redimir, redenção. Essa palavra redenção, ela era usada muito em negócios comerciais, literalmente negócios comerciais. Vou explicar bem simples, tá, amados? Então você pegava um dinheiro, vamos chamar de dinheiro.
que naquele tempo usava-se muito alimento, essas coisas. Mas vamos usar dinheiro. Eles pegavam um montante de dinheiro, ou que eles tinham, ou pegavam emprestado, para comprar uma terra, para comprar algumas coisas para o trabalho, para investimento. E eles tinham que devolver aquele dinheiro no final da sua produção, ou no final do tempo que eles colocaram, como um empréstimo. Só que quando chegava no fim, vamos chamar de empréstimo, no fim do empréstimo, essa pessoa, se ela não tivesse dinheiro para pagar, ela entrava assim numa roubada muito grande. Não é igual hoje não, que inventaram até uma lei aí que depois de 5 anos você não precisa pagar nada a ninguém. Irmãos, se você não tivesse dinheiro para pagar, você tinha que pagar dando a sua família em troca, no favor, ou você se vendia como escravo. Há tantos anos eu fiquei devendo tantos, se eu for dividir isso daqui, eu vou ter que trabalhar para você de graça como escravo durante 5, 10 anos. Aí ele se vendia. Se o preço, estão me acompanhando sim ou não? É importante isso. Se aqueles 10 anos não fosse o suficiente para pagar, então ele tinha que também vender os filhos dele, também a esposa dele, até que a dívida se pagasse. Não tinha jeito. Tinha algumas formas de pagar essa dívida. A primeira forma era o ano do jubileu. Isso acontecia a cada 50 anos. A cada 50 anos, a dívida era perdoada. Então, se eu fosse escravo naquele primeira semana, mas era o jubileu na semana seguinte, aleluia, estava perdoado. Olha que benção. Agora, e o contrário disso? Acabei de ficar devendo e o jubileu passou ontem. 50 anos de espera. 50 anos como escravo. Isso se eu não conseguisse pagar a dívida. Essa era uma opção que eu tinha. Uma opção de pagar a dívida. Tinha outras opções também, umas opções até bacanas. Eu até anotei aqui alguma delas, porque são 3 importantes na verdade. Tinha também como, se fosse de hebreu para hebreu é a mesma, eu vou falar que é a mesma coisa do que judeu ou israelita, mesma coisa. Muda tribos, eu não vou entrar nesse mérito para não confundir. Se a dívida fosse entre irmãos do mesmo povo, então depois ele ia trabalhar como escravo 6 anos e no 7º ele era livre. Isso se fosse de hebreu para hebreu. Se não fosse, voltava naquela regra atrás. E o último caso era assim: se eu tivesse um parente próximo e ele se movesse de amor, de compaixão por você, que é devedor, ele pegava o dinheiro dele, ia lá no cara que você era escravo e falou assim: ó, quero pagar a dívida dele. Então você deixava de ser escravo daquele cara, mas agora você é escravo de quem? Do outro que pagou. Só que como ele era parente, ele não te tratava como escravo. E por que isso é muito importante você entender? Porque quando Jesus ele morre na cruz, o que ele está falando? Eu sou o teu parente mais próximo. Eu sou o único que não tenho dívida nenhuma. Eu quero pagar a sua dívida. E eu vou pagar a sua dívida. Eu vou morrer por você. A partir desse momento que ele morre e ressuscita, ele compra a dívida daquele que quer ser pago. Porque ele fala: se você crer, se você permanecer em mim, você é meu filho, eu sou seu pai. Tudo que é meu, agora é seu. Você agora está livre da dívida. Nós devíamos a quem? Por causa do tal de Adão e Eva, enganado pelo diabo, que se aparece na figura de serpente, eles são enganados, eles se corrompem no pecado, e a partir daquele momento, todo mundo que nasce, chega a parecer injusto, né, amados? Mas não é. Mas todo aquele que nasce debaixo de uma maldição de pecado, nasce debaixo de uma dívida. Toda a humanidade. Não tem ninguém que sobra. Só que Jesus morreu. E a pessoa então fala assim: não, eu quero andar com Jesus agora, a partir de hoje eu aceito Jesus. Eu não só creio, eu quero pronunciar diante das testemunhas que eu agora creio no Senhor. Porque é muito fácil dizer que crê em Jesus, amado, e eu faço tudo errado como eu fazia antes. É fácil ou não é, igreja? É simples. Jesus nunca nos acusou. Ele fala assim: ó, vinde como você está.
Você está no lamaçal do pecado? Vem como você está. Você está com câncer, você está com depressão, você está com vícios em várias áreas, você estava na criminalidade, vem como você está. Eu vou te aliviar, eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou te libertar. Venha como você está. Só que ele nunca falou, permaneça como você veio. Ele falou, lute agora com a minha força para você mudar. E esse é o grande lance de tudo. Então, quando Jesus morre na cruz, quando nós chegamos a Ele, nós somos redimidos, a redenção vem sobre nós. Ele pagou a nossa dívida. Só que o que a maioria, vou falar só do Brasil, do brasileiro esquece é que, se Ele pagou a dívida, e eu agora não pertenço mais à escravidão do pecado, eu não pertenço mais à maldição da lei, à maldição do pecado, eu não pertenço mais, literalmente falando, ao diabo. Se eu não sou mais escravo dele, eu sou escravo de quem agora? Sou escravo de quem? Eu sou escravo de Jesus. E aí que está o X da questão. Tem duas coisas importantes para saber. Eu era escravo, então não tem como ser, você sempre vai ser escravo. Você só define de quem você quer ser. Você quer ser escravo do diabo, e você pode não crer nele. Você pode não crer em um monte de coisa, mas você encontra o diabo em várias coisas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então você pode ver casamentos destruídos, filhos destruídos, vícios, criminalidade, suicídios, depressão, ansiedade e tantas outras doenças e problemas. Ali está o diabo. E Jesus, ele veio para que você agora tivesse uma vida abundante com ele. Sim, esse é um grande benefício. Jesus comprou a sua dívida. Ele deveria, e ele é, na verdade, Senhor das nossas vidas. Ou seja, agora eu e você somos escravos de Jesus Cristo. Mas mesmo sendo escravo, ele nos trata como filhos. O problema é que a gente esquece que sim, somos filhos, mas antes de ser filhos também somos escravos. Isso significa o quê? Verdadeiramente, não é mais a nossa vontade que é feita, é a dele. Esse detalhe é muito importante porque nós conhecemos Cristo e queremos permanecer do jeito que a gente veio. Não, ele é meu pai, ele me perdoou, ele me amou. Sim, amados, ele fez tudo isso e muito mais. Muito mais. Jesus, ele é Senhor, mas ele também é Salvador da minha e da tua vida. A maioria de nós quer ele como Senhor, como Salvador, mas poucos querem ele como Senhor. Acabou o nosso querer, amado. Aquela frase que existe do livre-arbítrio, ele existe, mas não deveria existir para o cristão. O cristão perde o livre-arbítrio, ele perde o direito de querer alguma coisa, ele perde o direito de fazer alguma coisa, ele perde o direito, você fala assim, caraca, mas escravo lá, escravo aqui, qual é a vantagem? Há uma imensa vantagem. Eu não sei se você crê, mas se você quer ser salvo, salvo do quê? Da escravidão do pecado, salvo de viver uma vida ruim nessa terra, e com a promessa de viver com ele no céu. Essa promessa de viver com ele no céu, só tem como adquirir essa promessa, vamos colocar assim, adquirir essa herança, se eu e você nos rendemos a ele. Literalmente nos rendemos a ele. Não há como. Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Um dia falaram para todos nós, eu acho que você já ouviu isso, quer ver só? Quantos já ouviram assim, todas as religiões levam a Deus? Quantos já ouviram essa frase? Mentiram para nós. Jesus não é religião. A gente fala insistentemente aqui, se Jesus fosse religião,
ele falava: vinde todos a mim e se tornem judeus, porque essa era a placa de Jesus, o judaísmo. Ele nasceu no povo judeu, mas a sua palavra alcançou a toda a humanidade, e agora todos que querem têm acesso a Deus. Amados, sabe, hoje você fala com Deus, Deus te ouve. Vamos generalizar? Sim, Deus te ouve, mas nem sempre foi assim. Antes da vinda de Jesus, só um homem podia falar com Deus. Dois tipos de homem: o sacerdote e o profeta. Eram os dois que Deus falava. Se você pecasse antes da vinda de Jesus, você tinha que falar com o sacerdote. Aí o sacerdote trocava uma ideia com você. Aí então você falava dos seus pecados. Aí o sacerdote falava: traz uma pomba, traz um cordeiro, traz uma ovelha, traz um boi aí, e nós vamos sacrificar diante do Senhor, e os seus pecados serão perdoados. O negócio era tão assim, tão terrível, que o próprio sacerdote, ele tinha um lugar específico para fazer esse sacrifício. Era um lugar, numa tenda, e dentro dessa tenda tinha um lugar que chamava assim, Santo dos Santos. E só o sacerdote podia entrar ali. Qualquer outro que entrasse morria na hora. Deus ia lá e matava, pá, na hora. O próprio sacerdote, ele tinha que entrar lá amarrado, porque se ele estivesse em pecado e o povo não sabia, ele morreria lá. E quem que pegava o corpo? Quem entrasse morria. Aí ele era puxado com a corda. Mas só ele poderia levar o sacrifício a Deus, mais ninguém. Era ele que trazia a palavra do Senhor, os profetas que traziam as direções e assim. Só que o povo caiu numa vibe assim bem estranha. Porque quando era para pegar o sacrifício, era o melhor novilho, o melhor cordeiro, era o melhor. Tinha que ser aquele que nunca era sabe, ele nunca cruzou com nenhum outro animal, limpinho, novinho. Tinha que ser assim. O que os homens faziam? Pegava aquele que nascia manco, coxo, com problema, e levava o sacrifício. Já não havia mais arrependimento. E Deus falou assim: caraca, meu, não estão entendendo o que eu estou falando. Eu costumo brincar que ele fez uma reunião no céu, chamou Jesus, chamou o Espírito Santo e falou assim: a gente precisa fazer algo. Eles não estão entendendo. E ele ora para Jesus e fala assim: Jesus olha para ele e fala: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você desça a terra. Você vai descer, não vai descer como Deus, você vai descer como homem. Você vai nascer de uma mulher. E quem vai te gerar nessa mulher é você, Espírito Santo. Desce lá. Ele fala com Maria. Jesus vem através do Espírito Santo Maria. Jesus nasce na terra como um homem. Ou seja, ele sofria sentimentos, emoções, frio, fome, tinha raiva, tinha tudo que um homem normal tem. Só que ele resolveu não pecar. Muitos falam assim: mas ele era um filho de Deus. Não, mas ele veio como homem. Ele não tinha poder de Deus nele. Ele tinha o poder de Deus que todos nós temos hoje. Então, amados, a verdade é o seguinte: hoje, você só fala com Deus, Ele te ouve, porque o sacrifício foi pago. Esse sacrifício agora foi pago. E por causa desse sacrifício, hoje você não precisa de um sacerdote fazer sacrifício para você, porque o próprio sacerdote, que foi Jesus Cristo, ele se fez sacrifício por mim e por você. Então hoje ninguém mais precisa eu posso falar com Deus tomando banho, eu posso falar com Deus andando de bicicleta, dentro do Uber, dentro do ônibus, eu posso falar com Deus pelado, com roupa, eu posso falar com Deus, o ambiente que for, Ele vai me ouvir. Ele vai te ouvir, mas nem sempre foi assim. Então isso é muito importante para a gente valorizar tudo que Jesus fez por mim e com você na cruz. Quando Jesus falou assim: está consumado, na cruz, ele falou assim, eu vou ler para vocês Isaías 53. É isso que quer dizer está consumado. Versículo
Vamos ler do 1 em diante. Eu vou ler em outra versão mais simples aqui, para não ficar tão difícil de entender, tem que ficar explicando. Espera aí. Isaías 53, versículo 1 em diante. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Para quem sempre viu Jesus com olho azul e cabelo hidratado, aí vai para você quem era Jesus. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha beleza nenhuma que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós fomos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Essa profecia do profeta Isaías, alguns séculos antes dele sequer nascer, foi dita e prescrita por ele, falando e anunciando a vinda de Jesus e tudo que ele passaria. Aí você talvez nunca tenha ouvido falar sobre essas coisas, não dessa forma, mas é exatamente assim que aconteceu com Jesus, e foi por isso que ele morreu. Se hoje as pessoas continuam a sofrer, não era mais para ser. Se hoje as pessoas continuam tendo decepções em todos os níveis e áreas da sua vida, também não é esse o desejo de Jesus. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, mas na parte B do versículo, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida, vida plena, vida abundante, vida completa. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e não vemos que algumas áreas dela está completa, não está plena. A gente fala assim, mas e a cruz? E Jesus? Então, quando ele diz está consumado, ele falou assim: aqui eu decretei a vitória,
Aqui eu decretei o fim de todo mal. Aqui eu decretei o fim de toda doença, de toda maldição. Eu me fiz maldito na cruz do Calvário. Ele leva as nossas maldições na cruz. Mas por que então vivemos ela ainda? Porque a gente olha para alguma área de nossa vida e percebe que alguma coisa não está certa, alguma coisa realmente está errada. Porque nós achamos que andamos a vida inteira desgarrado como ovelhas, fazendo tudo do nosso jeito. E como num passe de mágica agora, tudo vai dar certo. Eu não preciso fazer mais nada, porque eu aceitei Jesus e eu me batizei. Agora Ele vai fazer tudo por mim. Não, Ele já fez. Ele já fez. Então por que está dando errado na minha vida? Porque talvez nós não conhecemos Ele de perto, só de histórias e só de longe. E esse é o maior problema da humanidade. Nós vemos na televisão, e tudo bem, eu acho que é muito legal, todas aquelas encenações sobre Cristo. E sim, foi mais ou menos daquele jeito. Mas o que adianta eu ficar trazendo lembranças, se eu não vivo aquelas lembranças no meu dia a dia? O que adianta eu saber de tudo isso, se eu não vivo isso todos os dias? Eu quero ler, e estou indo para o encerramento, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Acho que é o 15 mesmo. Ele começa falando assim, ó, para aqueles que estão em Cristo. Vou ler o 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aqui está uma coisa muito importante, porque ele está falando assim, que ele considera, caramba, é difícil falar sobre isso. Antes de entrar aqui, fica aí você aí, eu vou lá em João 1,12, para poder voltar aqui, para poder explicar. Porém, alguns creram nele, e o receberam, e a estes que receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então ele está falando assim, que teve pessoas que não quiseram, que não receberam, mais uma vez ele fala, mas ele está falando, mas aqueles que receberam, a esse ele deu não só, ele quando fala direito, irmão, ele está falando assim, agora, Deus está falando o que para mim e para você? Tudo que é meu, também agora é seu. Ele fala que esse direito também significa autoridade. Então se eu sou filho de um rei, logo eu sou príncipe, e eu tenho essa autoridade do rei sobre minha vida. Se você for em países que ainda há a monarquia, ou seja, são reis que são os presidentes lá, então os filhos dos reis são príncipes, eles têm toda a herança de um rei, tem até mesmo a autoridade do rei. Essa mesma herança e autoridade é para aqueles que estão caminhando e aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos agora somos filhos, com qualidades de filhos, com direitos de filho e com autoridade de filho, mas só para aquele que crê nele. Só para aquele que crê. E aí eu volto a repetir, não basta eu crer, eu tenho que participar, eu tenho que andar com ele. A palavra cristão significa pequeno Cristo, ou aquele que anda como Cristo andou. A palavra evangélico é aqueles que seguem e servem os evangelhos. Eu não gosto da palavra crente. E no livro de Romanos que a gente estava lendo, que eu pedi para você ficar lá, capítulo 8, versículo 14, aí ele fala, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só pode uma pessoa ser guiada pelo Espírito de Deus se ela declarou, eu quero Jesus Cristo, eu então agora tenho direito, eu tenho autoridade de Deus, eu tenho o Espírito de Deus que guia minha vida com Ele. Aí ele fala no versículo 15, porque o Espírito que vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Em outras versões, Paizinho querido ou Abba Pai. Nós somos adotados. E a gente sempre fala aqui no mundo que pai não é aquele que faz, é aquele que cria, aquele que educa. E quando você é adotado, na mesma proporção que o filho tem de sangue, as heranças, o adotado também tem. Por que nós somos considerados adotados? Porque nós não éramos judeus.
Ele abre uma exceção para toda a humanidade que crê. Agora tem o direito de ser filho. Tem o direito de usufruir a herança de filho. Mas todo mundo quer herança e poucos querem a obediência. Aqui a grande parte são pais aqui. Eu acredito que os pais querem sempre que os filhos sejam os melhores filhos possíveis e melhores do que nós. E com isso nós pais corrigimos, às vezes até com mais severidade do que deveria, mas com a intenção de deixar eles melhor do que a gente. Se for para a gente errar, que a gente erre tentando acertar. Agora, estabelecemos regras e princípios dentro do nosso lar. Se nossos filhos forem querer mudar algo de lugar, sem pedir não pode. Ou se a gente vê, a gente põe no lugar de novo e vai explicar por que não pode. E se repetir, a gente explica de novo, e se repetir de novo, entra no coro. Se não entra no coro, está errado. E eu não estou nem aí com que as redes sociais, a lei estão querendo pregar, porque eu não vivo isso, eu vivo o que a palavra diz. Então, amados, Deus é a mesma coisa, na mesma proporção, só que de uma forma muito mais amorosa do que eu e você. Deus nos corrige, Deus nos quer bem, Deus que a gente viva uma vida melhor que a gente possa na terra. Se a gente não está vivendo uma vida tão boa quanto Ele gostaria e quanto nós gostaríamos, o problema não é mais dele, o problema é nosso. Somos nós que temos que nos colocar realmente na posição de filho. E o filho faz o que para alegrar o pai? Obedece. Só que muitos de nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito. Não é do nosso jeito. Não é do jeito que os nossos pais ensinaram. Muitas das vezes. Não é do jeito que as nossas avós nos ensinaram muitas das vezes. A não ser que tudo que eles ensinaram tem o parâmetro, a direção da palavra de Deus. Aí sim, eles estão certos. Então toma cuidado com o que você ouve. Por exemplo, sem querer ofender ninguém aqui, muito menos na internet. Quando as pessoas, por falta de conhecimento, isso acontece muito no Brasil, eles vão lá e falam assim para Deus: se o Senhor fizer, eu vou subir tantos degraus de escada de joelho. É mais uma moeda de troca, porque quando Jesus morreu na cruz, ele falou assim: ninguém mais precisa sacrificar absolutamente nada, eu me fiz sacrifício. O que você precisa agora para ter os benefícios de ser o meu filho? Só me obedecer. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Tem uma passagem que, se não falha a memória, acho que é 1 Samuel 15, 22, não fala a memória. Por causa de uma história, de um trecho, Deus fala assim, ó, é melhor você obedecer do que sacrificar. Eu tenho, já falei aqui, inclusive com a nossa irmã Beth, eu tenho um primo, que ele é pai de santo, por parte de pai, lá em São Paulo. E aí ele me mostrou um livro, eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, por causa da necessidade. E ele, muitos anos atrás, isso foi em 2004, 2005, aí ele me levou até a casa dele, eu não sabia que na casa dele era o centro. Aí entrei lá, vi lá o centro, daí ele veio me mostrar um rascunho de um livro que ele estava escrevendo, que ele escrevia assim, a Umbanda segundo o Evangelho. E a introdução do livro, ele estava querendo provar que o sacrifício que eles fazem, na verdade não era Umbanda, era Candomblé, né? Que o sacrifício de animais que eles fazem, tem todo embasamento bíblico, porque antes também era feito sacrifício de animais. A minha vontade ali na hora era de ter falado, puxa, você não entendeu nada do que é o Evangelho. Porque sim, antes havia sacrifício de animais, para pagar os pecados, não para fazer mal para os outros, acabar com casamento, fazer isso, fazer aquilo, é por causa dos pecados. Mas isso tudo hoje não precisa mais, porque o Cordeiro de Deus se fez sacrifício por toda a causa e por toda a humanidade. Então, não justifica mais nenhum tipo de sacrifício, seja de animais ou seja físico. Pessoas que automutilam, pessoas que fazem sacrifícios tanto de animais como físicos, como
andar de joelho, fazer isso, fazer aquilo. Esse sacrifício, a Bíblia diz que não leva mais a Ele e não leva mais a lugar algum. Jesus vive e está entre nós. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. A Ele honra, a Ele glória, a Ele o nosso louvor.